Hoje vamos falar sobre o Evangelho escrito por Marcos, que consta na Bíblia. Ele narra a vida de Jesus. Segundo a tradição antiga, João Marcos foi o autor desse livro. Marcos não apenas reuniu histórias soltas sobre Jesus, mas estruturou o texto para responder a questões específicas sobre se Jesus era ou não o Messias judaico. O Evangelho segundo Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, provavelmente por volta do ano 70 depois de Cristo. Inicialmente, foi visto como um resumo do Evangelho de Mateus, o que levou à sua colocação posterior na sequência dos evangelhos. Para esclarecer, o Messias era um rei esperado por Israel, também conhecido como Filho de Deus, que se esperava estabelecer um reino aqui na terra. Durante o período de Jesus, a região de Israel estava sob o domínio de Roma, e muitos judeus esperavam que o Messias viesse para derrubar o poder romano e estabelecer-se como rei. No entanto, Jesus não liderou uma revolta contra os romanos. Na verdade, ele foi morto por eles. Isso nos leva às mesmas questões que Marcos tenta abordar em seu livro. Na primeira metade, ele se concentra em quem Jesus é, questionando se ele é verdadeiramente o Messias. Na segunda metade, ele discute como Jesus se tornou o rei messiânico. No centro do livro, há uma história crucial que une essas duas partes. Jesus responde a essas duas perguntas. Vamos então discutir a primeira parte do livro, que trata da identidade de Jesus. Marcos deixa suas crenças sobre Jesus muito claras já na primeira linha do livro. O início das boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Uma das próximas narrativas é sobre o batismo de Jesus, onde a voz de Deus declara dos céus: "Este é o meu filho". Portanto, fica evidente que a história está apresentando Jesus como o Messias. No entanto, à medida que você avança na leitura desta primeira parte do livro de Marcos, percebe algo interessante acontecendo. Jesus começa a realizar muitas curas e frequentemente pede às pessoas que não revelem quem ele é. Isso ocorre repetidas vezes no relato de Marcos e é bastante intrigante. Por que manter segredo? Lembre-se de que muitos judeus tinham diferentes expectativas sobre o que o Messias faria e seria. Jesus não quer que as pessoas interpretem erroneamente o significado de ele ser o Messias de Israel. Com todas essas considerações em mente, chegamos agora à parte crucial da história, no centro do livro, quando Jesus se retira com seus discípulos e pergunta: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro responde: "O que todos estão dizendo é que você é o Messias, o Filho de Deus." Então, algo novo acontece, pois Jesus começa a explicar como ele se tornará o rei messiânico, mas não é como esperavam. Ele revela que sofrerá, morrerá e governará, tornando-se um servo. Em suas palavras, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Pedro fica chocado com isso e repreende Jesus, dizendo que não permitirá que ele morra de forma alguma. Jesus responde severamente, dizendo: "Afasta-te de mim, Satanás", mostrando a intensidade da situação. Isso destaca a importância para Jesus de que seus discípulos compreendam sua verdadeira identidade. Nesta parte crucial da história, Jesus tenta ter essa conversa com eles em 3 ocasiões diferentes, e em todas elas, eles ficam confusos e com medo. Isso nos leva à segunda metade do livro, na qual Marcos aborda como Jesus se torna o rei messiânico durante a última semana de sua vida. Jesus vai para Jerusalém, entra em conflito com os líderes religiosos e acaba sendo preso, sendo julgado como alguém que se declara rei dos judeus. Recebe uma coroa e um manto roxo, como um rei receberia, mas tudo isso é parte de uma cruel zombaria. Ele é ridicularizado, espancado e crucificado, onde morre. Nessa cena crucial, um novo personagem surge, um soldado romano. Subitamente ele compreende tudo o que está acontecendo e declara: "Certamente este é o Filho de Deus."
É uma ironia que um inimigo seja o primeiro a entender que o Jesus crucificado é o tão esperado rei messiânico de Israel. Essa é a estrutura básica do livro de Marcos, mas não termina com Jesus morto na cruz. No terceiro dia, algumas mulheres vão ao túmulo de Jesus e descobrem que está vazio. Um anjo está lá, dizendo-lhes para irem contar a boa nova de que Jesus está vivo e ressuscitou dos mortos. No entanto, ao invés de fazer isso, elas fogem e não contam a ninguém. Sim, o final é bastante abrupto e os discípulos estão com medo. Essa conclusão abrupta é tão marcante que escribas posteriores adicionaram um desfecho que oferece uma conclusão à história. Essa adição pode ser encontrada na Bíblia como uma nota de rodapé, indicando que foi acrescentada anos mais tarde. No entanto, Marcos é um mestre contador de histórias e ele encerrou o livro de forma abrupta de propósito. Ao longo do livro, os discípulos estão confusos sobre o plano de Jesus de sacrificar sua vida. E agora, no fim, parece que Marcos está reconhecendo o quão extraordinária essa afirmação realmente é. Ele quer que o leitor lute com essa questão por conta própria. Será que esse Jesus crucificado é realmente o Messias que eles estavam esperando?